O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha, hoje, permitam-me, nessa celebração da parte da tarde, olharmos para a grandeza daquilo que significa bendizer ao Senhor. Bendizer é falar que Ele é digno de ser bendito, que Ele não é qualquer coisa, nem qualquer pessoa, Ele tem um lugar especial. E a narrativa do Salmo 145 apresenta muito bem isso, porque bendize a minha alma ao Senhor. Feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor sua esperança. Mas coloca a sua esperança no Senhor que fez o céu e a terra, fez o mar e tudo que neles existe. O Senhor que não despreza os oprimidos, o Senhor que alimenta os famintos, o Senhor que liberta aqueles que estão presos. Ele que faz com que os olhos dos cegos possam abrir-se, que não deixa aquele que caiu no chão, mas o ergue, que ama aquele que é justo. E justo aqui significa que resolve e assume viver a sua palavra. Ele protege o estrangeiro, que significa tão simplesmente aquela pessoa que está num lugar ou numa terra que não conhece e, portanto, não tem segurança. Porque Ele é a segurança de quem coloca nele a sua esperança. Portanto, bendize a minha alma a esse Senhor que não desampara a ninguém. É uma riqueza singular, uma riqueza tal que deve levar-nos a pensar justamente no quanto que o nosso Deus, que no rosto de seu Filho Jesus Cristo, nos apresenta o caminho no qual toda a Escritura está dependente. Toda a Escritura está dependente deste ponto, como que de um alicerce. Amar a Deus de todo o coração, ou seja, com o mais profundo de nós. Do mais profundo da nossa consciência, marcado por amar a Ele. Com toda a nossa alma. A alma significa toda a nossa vida. E a vida de cada um de nós não é somente aquilo que falamos ou aquilo que pensamos, mas a vida é aquilo que vivemos e fazemos. O jeito que cada minuto é marcado pelas nossas escolhas. Com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, ou seja, que a sua capacidade de ver, julgar, pensar,
sejam sempre balizadas por esse amor. Por quê? Porque se nós não estivermos bem atentos, a nossa capacidade de julgar, a nossa capacidade de ver e o que nós vemos estarão marcados talvez por um preconceito, por uma indiferença ou até mesmo por uma compreensão equivocada do para que nós fomos chamados. E nós fomos chamados para estar com o nosso Deus, que é amor e que tem um rosto, Jesus Cristo, descendente de Davi. E aí, algumas vezes, nós não entendemos algumas coisas assim, né? Mas a primeira leitura está falando de uma tal de Ruth, que era estrangeira, que ficou viúva, junto com a sua sogra, que também já era viúva. O que isso tem a ver com isso que a gente está falando aqui? Eu explico. Teve um período na história do povo de Deus que eles começaram a se achar os bons. Teve um período no qual eles não tinham muita afeição com outros povos. E Ruth não era do povo de Deus. E ela vem para a história do povo de Deus sendo a avó, ou a bisavó, se não me engano, de Davi, que foi rei de Israel. O que isso significa? Que o grande e maior rei na história bíblica era descendente de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. E daí, todos aqueles que começavam a se achar os melhores tinham que ter atenção para uma coisa: mas o nosso maior rei, aquele que é lembrado até hoje, ele era descendente de uma pessoa que não fazia parte do nosso povo. Na verdade, nós temos que estar bem atentos, porque Deus tem os seus caminhos e a sua forma de agir, que nós nunca poderemos dizer se Ele está certo ou errado, porque Ele é Deus. Isso é muito próprio e muito adequado para nós pensarmos o seguinte: para aqueles que buscam uma compreensão da fé, ou um jeito de viver a fé que descarta algumas pessoas, tem que repensar muito. Repensar a fundo. Porque o convite que nós recebemos é um convite de um Senhor que se digna a assumir todos aqueles que escolhem caminhar segundo a sua palavra e escolhem caminhar segundo aquilo que Ele nos indica como vida. Todos. E esse todos não é retórico, é teológico. Todos. Ao ponto que quando nós escutamos a interpelação destes homens a Jesus, nós estamos escutando uma interpelação de algumas pessoas que fazem a pergunta óbvia, querendo pegar aquele cuja resposta só pode ser óbvia. Mas sabem para que isso? Para ver se realmente, ao fazer com que ele perca a paciência, ele meta os pés pelas mãos. Qual é o maior mandamento? E a pergunta deles não é descabida, porque existiam mais de 600 normas.
para poder se dizer: eu estou seguindo tudo que o Senhor me disse. Agora imaginem, 600 normas, 600 regras, sem falar dos preceitos, que eram mais de 1000. Qualquer um desses desrespeitados era uma confusão na vida de qualquer pessoa. A pergunta deles é o seguinte: o que realmente é fundamental para nós vivermos a vontade de nosso Deus e nós sermos justos e podermos bem dizer a Ele que olha para todos? Mas a resposta não é simples, gente. Todo mundo sabe de cor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A coisa é óbvia. Eu tenho certeza que desde pequeno você escuta isso. O problema é que nós escutamos e falamos. Aí está a interpelação no Evangelho. Nós vivemos? Praticamos? O amor para com Ele é como o amor de um namorado que chega para a sua namorada e diz: eu te amo, e quando vira a esquina está com outra? Sem falar de outras circunstâncias. Percebam que a pergunta não é sem sentido. Enfim, sem muitas delongas, me perdoem, mas o ponto central aqui é: qual a real forma de demonstrar que amamos a Deus? Qual a forma real que mostramos esse amor para com Ele? De que Ele está no mais profundo do meu ser. Portanto, em tudo que eu fizer, que eu possa demonstrar o amor para com Ele. E que tudo que eu conseguir pensar, inclusive os meus julgamentos, as palavras que solto, os discursos que faço, estejam marcados por esse amor, pela compreensão. Amar a Ele não é a minha vontade, mas é a Ele. E, portanto, como eu amo a Ele, ao abrir os meus olhos, eu vejo que tem tantas pessoas ao meu redor. E se existem tantas pessoas ao meu redor, o amor que eu tenho para com Ele será visto por outros, experimentado por outros. Não é possível. Alguns não gostam de ouvir isso e eu não me importo de repetir. Não é possível ser cristão sem a dimensão do amor ao próximo. Todos aqueles que dizem que amam a Deus, mas desprezam ao próximo, não o amam. Porque se o amor que esse Deus tem por nós e que nós temos por Ele não se torna vida e carne, é mero discurso. Como aquele namorado que diz amar a sua namorada, mas na primeira esquina está com outra. Bernardo de Claraval soube muito bem o que é isso, porque ele assumiu ser um vínculo de unidade e de ajudar outros a entenderem o seguinte: de que adianta nós falarmos tantas coisas se o principal nós estamos deixando de lado? Porque toda a Escritura, toda a fé cristã está basilada, alicerçada na seguinte realidade: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crer tenha vida eterna. E crer nele significa deixar com que a vontade dele se torne realidade em mim. E, portanto, eu passo a participar da vida de Cristo agora. Ele, no extremo ato de amor, deu a sua vida por nós.
morreu, mas ressuscitou e, portanto, eu não posso deixar com que a força do amor ressuscitado, que é Cristo, seja ofuscada pela minha incapacidade de deixar com que esse amor chegue a outras pessoas. Que o Senhor nosso Deus possa ter muitos luzeiros, muitos raios de luz do seu amor no meio do mundo, e que nós sejamos esse raio de luz. Confiantes nele, de pé, apresentemos nossas preces.